Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Lembrando a todos que interajam, consultem o Classroom, marquem a presença no Classroom, façam as atividades e se por qualquer dificuldade você não consiga ter acesso ao Classroom, leve as suas atividades para a escola para que seja computada a presença na sua escola. Pessoal, aqui novamente o professor Luiz Henrique, nós estamos na nossa aula 23 e nós vamos aprender na aula de hoje a epistemologia genética de Jean Piaget. Lembrando que na aula anterior nós vimos as implicações do behaviorismo para a educação. O objetivo da aula é sintetizar a concepção epistemológica de Jean Piaget e seus principais aspectos. Por que compreensão epistemológica de Jean Piaget e seus principais aspectos? Assim como aconteceu no behaviorismo, o Piaget não criou nenhum método educacional, não existe o método Piaget. As pesquisas de Piaget sobre como as crianças adquirem conhecimento influenciaram alguns métodos de aprendizagem e ensino que existem nas escolas até hoje. Nós vamos ver daqui a pouco que o método que mais se apropriou das ideias e pesquisas de Jean Piaget sobre o conhecimento e a aprendizagem entre crianças é o método construtivista. Jean Piaget e a escola. Então, é bem interessante salientar que o Jean Piaget se dedicou anos da vida, décadas, para entender como que as crianças conhecem, como que as crianças aprendem a conviver no mundo. Não apenas a educação formal, que é o que nós chamamos de escola, ou seja, o Piaget não estava interessado em aprender como que vocês aprendem na escola comigo, mas ele estava interessado em mostrar como que qualquer criança aprende a conhecer o mundo de maneira geral. É óbvio que conhecer o mundo implica o saber escolar que todos nós aqui estamos envolvidos, mas as pesquisas do Jean Piaget vão além disso, vão também como que a criança interage em sociedade, como que se forma a consciência social e moral da criança e demais aspectos que estão para além da escola. Por isso que falamos há pouco, para vocês não confundirem. Ah, hoje teve uma aula sobre o método do Piaget. Não, não existe um método do Piaget. Existem o quê? Pesquisas feitas pelo Piaget de como as crianças conhecem, como as crianças aprendem os saberes científicos e formais. E existe sim um método extremamente influenciado pelas pesquisas do Piaget, que é o método do construtivismo. Jean Piaget, epistemologia, construtivismo. O Jean Piaget, olhem só que legal, foi um biólogo. Então, Jean Piaget, biólogo suíço, nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX. Isso que é interessante. O Jean Piaget, biólogo de formação, e nunca atuou como educador, nem como professor de biologia, nem como professor de ciências, muito menos como pedagogo ou gestor escolar. Mas a sua pesquisa de biólogo passava diretamente pela escola, porque desde o início da sua carreira ele estava preocupado em responder a seguinte questão: como que as crianças pensam? Como que vocês jovens aprendem conhecimento? Como que eu, adulto, aprendi e através desses conhecimentos aprendidos eu interagi com o mundo? Eu formei a minha família, eu formei a minha consciência moral, eu formei esse meu estilão de ser aqui. E ele está preocupado em descrever tudo isso daí, a partir do quê? Da infância até a fase adulta. Então, a partir dessa preocupação do Piaget, nas suas pesquisas enquanto biólogo, então Piaget, formação biólogo, pesquisador, ele acaba entrando na escola, influencia muito o que acontece na escola até os dias de hoje, mas não existe um método Piaget, um método criado pelo Piaget. Existe sim, como acabamos de falar, o construtivismo, que é um método de ensino e aprendizagem inspirado nas pesquisas, no trabalho do Jean Piaget.
Seguindo aqui com a explicação sobre o Piaget, não existe, entretanto, um método Piaget como ele mesmo frisava. Então não é o professor Luiz Henrique aqui, o professor Luiz Henrique está dizendo que não tem método Piaget. O Piaget falava, eu nunca criei um método de educação. A minha pesquisa era focada na questão epistemológica, como que o ser humano adquire conhecimento. Nunca atuou como pedagogo e se dedicou à observação científica rigorosa do processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente as crianças. Novamente, frisando, o próprio Piaget falava, a minha preocupação não é criar um método de ensino-aprendizagem, a minha preocupação é explicar como que o ser humano, todos nós, das crianças aos idosos, apreendem. E como que esse conhecimento aprendido, adquirido, influencia no nosso estilo de vida, na nossa consciência moral, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e também no nosso interagir com o mundo, no nosso dar mais conhecimento para o mundo, trabalhar com o mundo, exercer funções na sociedade. Falamos muito em construtivismo. Vocês sabem o que é construtivismo? Vocês já ouviram falar em construtivismo? Sim? Não? Façam a atividade 1 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Lembrando sempre que as respostas são sugestões de atividade. O que vale é que esteja presente na sua resposta a ideia central, ok? Resposta da questão A. A base do pensamento construtivista consiste em considerar que há uma construção do conhecimento. Uma ideia principal de seus estudos é que o conhecimento é construído por meio das interações entre os sujeitos e o meio. Esta filosofia de ensino se inspira na obra de Jean Piaget. Então, pessoal, qual que é a característica principal da resposta? Mostrar que o conhecimento é produzido na interação entre indivíduos e o meio e os indivíduos. Tem isso na sua resposta? Tá perfeito. Essa é a ideia principal. Conhecimento através da interação entre indivíduos, da interação do indivíduo com o meio e vice-versa. Fechou isso daí? Tá excelente a tua resposta. O resto aqui são só sugestões, ok? Partimos ali também da resposta de uma frase bem interessante. Esta filosofia da educação chamada construtivismo. Por que isso? Salientando mais uma vez, partindo de declarações do próprio Piaget. As pesquisas dele são sobre conhecimento, epistemologia, mas ele sabe que as suas pesquisas influenciaram e modificaram métodos de ensino por toda a Europa. E o que ele fala? Que se inspira nas suas pesquisas uma filosofia da educação que chamou-se de construtivismo, que vai ter o quê? Vai ter como pressuposto alguns detalhes da pesquisa do Piaget, que nós vamos ver a seguir. Piaget e o construtivismo. O construtivismo, de inspiração na obra do Piaget, se apresenta como uma filosofia da educação que se ocupa de 1. O aprendizado se dá em conjunto entre professor e aluno. Então, para o Piaget, o que nós estamos tendo aqui nesta aula é um conjunto de interações. Eu estou aprendendo com vocês e vocês comigo. Eu trago, obviamente, um conteúdo planejado, né? Um conteúdo pensado, discutido com a gestão escolar, com as pedagogas antes de trazer para vocês. Como já falei em outras aulas, nenhum professor de uma disciplina chega e fala: hoje eu estou com vontade de ensinar tal coisa. Não, tem todo um planejamento que o diretor sabe, a pedagoga sabe, com a anuência deles, para proporcionar a vocês um melhor desenvolvimento de ensino, ok? E o Piaget vai dizer o quê? Que o ensino de verdade não acontece a partir desse planejamento, mas o ensino de verdade acontece o quê? Na interação que nós temos durante a aula. Esse bate-bola, eu trazendo conhecimentos, vocês trazendo perguntas, mesmo nessa situação de pandemia, vocês me trazendo perguntas pelo aplicativo, vocês me trazendo perguntas pelo Google Classroom, falando mais diretamente com os meus alunos das escolas que eu trabalho, é essa interação presencial ou via Google Classroom que faz com que tenha uma produção de conhecimento de vocês e uma produção de conhecimento minha. E essa interação forma um novo conhecimento onde todos aprendem mais. 2. Professor como mediador. Se o nosso conhecimento não é um conhecimento móvel, não é um conhecimento dado pelo professor, o professor é o quê? É uma mediação para o conhecimento que acontece durante a aula. Então, o que eu estou fazendo aqui quando eu estou ministrando uma aula para vocês? Pô, professor, que palavra esquisita, ministrar aulas. Sim, palavra esquisita, mas anotem no vocabulário. Ministrar aulas é o popularzão, dar uma aula. Então, quando eu estou dando uma aula para vocês, quando eu estou ministrando uma aula para vocês, nós estamos construindo conhecimento durante a aula. Por isso, o professor enquanto mediador. 3. O próprio aluno constrói o conhecimento por situações e atividades interativas. Então, pessoal, nas situações de sala de aula, vocês interagindo com os colegas, um ajudando o outro a responder, o professor intervindo, nós temos o quê? A produção do conhecimento. Não o conhecimento do professor, mas o conhecimento de vocês, alunos. Vocês são os agentes do conhecimento também. Vocês também produzem conhecimento e vocês também são capazes de ensinar o seu professor. O construtivismo parte muito dessa ideia do conhecimento construído na interação professor-aluno. Construtivismo e educação.
De maneira geral, o construtivismo vai partir da ideia de que o aluno, sim, constrói conhecimento. De que forma? Pela interação que ele vai ter com os colegas na sala de aula e pela interação que ele vai ter com o seu professor. Então, conhecimento construído por vocês não depende única e exclusivamente de vocês, mas depende do meio que vocês estão inseridos. O ambiente escolar, a atitude do professor, a atitude dos colegas à sua volta e sim, obviamente, sua própria atitude em querer aprender, em buscar e trazer mais conhecimentos. Façam a atividade e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Sempre lembrando que a resposta é uma sugestão, que vale a ideia central. Resposta A. O construtivismo entende que o aprendizado se dá em conjunto entre professor e aluno, ou seja, o professor é um mediador do conhecimento que os alunos já têm em busca de novos conhecimentos, criando condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas nas quais ele próprio vai construir os saberes, o conhecimento. Então, pessoal, qual que é o importante da resposta aqui? Qual que é a ideia central? Que o construtivismo parte do princípio que o conhecimento é construído pelo aluno através das interações que o aluno tem no processo do conhecimento. Essa é a ideia central. Todo o restante aqui da resposta é o quê? Sugestão. Beleza? Então, se na tua resposta está lá, construtivismo, conhecimento através da interação, fechou. Perfeito, moçada. Piaget e a epistemologia. O conceito essencial da epistemologia genética é o egocentrismo, que explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A maturação do pensamento rumo ao domínio da lógica consiste num abandono gradual desse egocentrismo. Com isso, se adquire a noção de responsabilidade individual indispensável para a autonomia moral da criança. Aqui está algo brilhante na pesquisa e nos resultados que o Jean Piaget colheu nos seus anos como pesquisador. Todo ser humano nasce egocêntrico. E a educação familiar, a educação em sociedade e principalmente a educação da escola, que vai nos trazer os saberes científicos, consiste em quê? Em fazer com que nós, positivamente, perdamos esse egocentrismo. Que nós consigamos olhar para nós mesmos, vocês, eu e o mundo que nos cerca e vermos que a nossa vontade não rege o mundo. Pelo contrário, o mundo é construído pela interação, olha o que eu estou falando, o mundo é construído pela interação de todas as vontades. Ou seja, ao interagir com as pessoas à minha volta, seja na sala de aula, pensando numa sociedade maior, a nossa cidade, é que nós conseguimos construir uma sociedade melhor em todos os aspectos, no aspecto da saúde, no aspecto da política e principalmente no aspecto do conhecimento, que é o objetivo dessa aula, a educação, a escolaridade. Então é a interação que produz uma sociedade, um indivíduo melhor, e não o egocentrismo do indivíduo. Pelo contrário, pela obra do Piaget e pelo método construtivista, se você é um adulto egocêntrico, você ainda não amadureceu, você ainda não entrou na fase adulta. Entrar na fase adulta, da perspectiva do conhecimento, da perspectiva da consciência moral, é abandonar o egocentrismo. Isso é o mais importante na filosofia baseada na obra de Jean Piaget, que é o construtivismo. O desenvolvimento cognitivo tem 4 estágios para Jean Piaget. O primeiro é o estágio sensório-motor, que vai até os 2 anos, reflexos básicos. Então, Piaget, observando crianças de várias faixas etárias, começa a dividir em blocos como que a criança adquire o conhecimento. Então, do nascimento até 2 anos, você tem o quê? A criança aprendendo a conhecer o seu corpo, abrir e fechar a mão, aprender a ficar em pé, engatinhar, depois ficar em pé, andar, enfim, o domínio do sensório motor. O que é o sensório motor? Dominar o seu próprio corpo, ok? O segundo estágio é o pré-operacional, vai dos 2 anos aos 7 anos. Se caracteriza pelo domínio da linguagem e representação por símbolos. Bem, pessoal, o que é esse estágio dos 2 aos 7 anos? Domínio da linguagem e dos símbolos. É onde todos nós passamos por isso. Então, eu vou deixar a palavra criança de lado, começar a falar todos nós. É onde todos nós, nessa fase, passamos o quê? A dominar a linguagem. Então, é a fase que você começa o quê? A interagir com o seu pai, com a sua mãe, a interagir com a professora na escola, se você já estiver na educação infantil, pela linguagem. Você começa o quê? A falar.
Você começa a dizer, quero isso, quero aquilo. E conforme o tempo vai passando, essa linguagem vai ficando mais eficiente. Você sai do quero isso, quero aquilo, para nomes mais específicos. Quero um copo d'água, quero um prato de feijão, quero uma bolacha. Então você tem todo esse domínio e evolução da linguagem dentro da criança, dos 2 aos 7 anos. E também a evolução o quê? Dos símbolos. A criança começa a entender o quê? Algumas figuras, né? O sinal de proibido, o sinal de queima, a caveirinha lá, que significa que é algo muito perigoso, vai fazer muito mal para ela. Ela começa a aprender alguns símbolos, além também da linguagem falada. O terceiro é o estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 ou 12 anos, tendo como marca a aquisição da noção de reversibilidade das ações, surgimento da lógica. Então, aqui no terceiro estágio, para o Piaget, a criança começa a desenvolver aquilo que a gente chama de raciocínio lógico, aonde ela vai ter um pensamento abstrato, conceitual, vai começar a entender induções, vai começar a entender deduções. Lembrando, aulas de filosofia, indução é quando eu parto de experiências empíricas particulares para conclusões gerais. Por exemplo, a água sempre ferve depois de um certo tempo no fogo. Dedução é quando eu faço o quê? Operações lógicas, que começa com o nosso raciocínio matemático quantitativo. Eu tenho 2 maçãs mais 2 laranjas, eu tenho 4 coisas, ok? Então, ali que a criança começa a fixar as suas deduções lógicas, seus raciocínios lógicos. O quarto é por volta dos 12 anos, começa o estágio das operações formais. Essa fase marca a entrada na idade adulta, em termos cognitivos. É o domínio do pensamento lógico-dedutivo. Então, a partir dos 12 anos, é que a gente começa a se aproximar do mundo dos adultos. Como assim, professor, se aproximar do mundo dos adultos? Eu explico. É quando nós dominamos de maneira exemplar o raciocínio lógico-dedutivo. É quando nós dominamos conceitos e pensamentos complexos e que vão moldar toda a nossa atitude moral e cognitiva. Vão moldar também as influências que nos levarão a atuar num certo campo de estudo da sociedade, num certo campo de trabalho da sociedade. Tudo isso vai se formando dos 12 anos até o final da adolescência, quando nós estamos completamente, cognitivamente adultos. Pessoal, façam atividade e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta. Sempre lembrando que as respostas são sugestões de respostas e não um conceito fechado de certo ou errado. Vamos verificar. O conceito de egocentrismo, que explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A teoria é focada na maturação do pensamento rumo ao domínio da lógica, consiste num abandono gradual do egocentrismo. Pessoal, qual que é a ideia principal aqui? Falar que o ser humano nasce egocêntrico e vai abandonando esse egocentrismo conforme vai desenvolvendo os estágios do pensamento até chegar num pleno domínio do estágio lógico-dedutivo. Se a tua resposta tem essas características, está perfeito, fechou, nota 10. Piaget e aprendizagem escolar. Para Piaget, educar as crianças não se refere a transmitir conteúdos, mas favorecer a atividade mental do aluno. Então, para o Piaget, o professor não deve simplesmente encher os alunos de conteúdo, mas deixar que os alunos, a partir desses conteúdos, desenvolvam conhecimentos. As atividades da escola devem ser planejadas de acordo com os estágios de desenvolvimento. Ou seja, a escola tem que ser preparada para aqueles 4 estágios. Desde a educação infantil até o ensino médio, você tem os estágios da construção do pensamento das crianças que deve ser respeitado pela programação da escola. A escola deve elaborar atividades interativas que estimulem a criança a ampliar seus conhecimentos. De novo, o foco do Piaget na interação, que o verdadeiro conhecimento é produzido pela interação. E a partir da interação, nós construímos nosso conhecimento. A filosofia construtivista de ensino, inspirada em Piaget, tem como discussão principal dos seus estudos a ideia de que o conhecimento é construído por meio das interações entre o sujeito e o meio. A linha pedagógica construtivista chegou à América Latina através da argentina Emília Ferreiro, que foi aluna do Jean Piaget na Universidade de Genebra. Façam atividade e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos ver a resposta. Lembrando sempre que é uma sugestão de resposta. A partir das pesquisas de Jean Piaget sobre a aquisição do conhecimento, percebemos que a educação não é apenas transmissão de conhecimentos, mas também estimular a atividade mental do aluno para que ele construa o conhecimento. Aqui a ideia principal é que você mostre que a educação é o quê? A interação produzindo conhecimento e não a mera transmissão do conhecimento, o mero conteúdo explicado pelo professor. Tem isso na sua resposta? Fechou? Tá perfeito. Resumindo a aula de hoje, o construtivismo propõe que o aluno construa o conhecimento por meio de atividades interativas. A epistemologia genética de Piaget propõe 4 estágios do conhecimento: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. A filosofia construtivista de ensino é derivada da obra de Piaget, mas não existe um método criado por Piaget. Muito obrigado e até a próxima.